E se eu te dissesse que existe um salmo na Bíblia capaz de mudar completamente a direção da sua vida, mas que a maioria das pessoas lê apenas como palavras comuns? O Salmo 118 carrega uma mensagem tão poderosa que, quando é lido todos os dias com fé, algo começa a acontecer dentro de você e ao seu redor. Pessoas relatam paz em meio ao caos, portas se abrindo quando tudo parecia fechado e uma força inexplicável guiando seus passos. Talvez você esteja cansado, preocupado com o futuro, lutando silenciosamente contra problemas que ninguém vê. E justamente por isso este vídeo chegou até você agora. Porque às vezes Deus usa uma simples mensagem para despertar algo que estava adormecido dentro do coração. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe sobre o Salmo 118, e quando você descobrir isso, nunca mais vai ler esse salmo da mesma forma. Antes de continuar, inscreva-se agora no canal Voz do Universo, porque aqui você vai descobrir verdades profundas que podem transformar sua fé, sua mente e o rumo da sua vida. Existem palavras que atravessaram séculos e continuam vivas, carregando uma força que muitos ainda não compreenderam completamente. O Salmo 118 é uma dessas palavras. Não é apenas um trecho da Bíblia que foi preservado ao longo da história. É uma declaração poderosa de confiança em Deus em meio às maiores dificuldades da vida. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, como se estivesse lutando batalhas que ninguém mais consegue ver? Quantas vezes você já tentou ser forte por fora, enquanto por dentro carregava medo, preocupação com o futuro ou a sensação de que as coisas nunca mudam? O Salmo 118 nasceu exatamente em um contexto assim, de pressão, de incerteza, de momentos em que tudo parecia estar contra. E mesmo assim, ele começa com uma mensagem que desafia o desespero: confiar em Deus quando nada parece favorável. Talvez seja exatamente isso que seu coração precisa ouvir hoje. Porque muitas vezes a dor não está apenas nos problemas, mas na sensação de estar perdido no meio deles. E é nesse ponto que algo extraordinário acontece. Quando uma pessoa decide voltar seus olhos para Deus, mesmo quando tudo parece escuro, uma nova perspectiva começa a surgir. Agora me diga algo com sinceridade. Você já passou por um momento em que parecia que nenhuma porta se abria? Não importava o quanto você tentasse? Escreva "Eu já vivi isso" se em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. O que torna o Salmo 118 tão especial não é apenas o fato de estar na Bíblia, mas a mensagem profunda que ele carrega para quem está passando por momentos difíceis. Esse salmo foi escrito em meio a desafios, quando pessoas precisavam lembrar que, mesmo cercadas por problemas, ainda existia uma esperança maior do que qualquer medo. E talvez você saiba exatamente como é isso. Há dias em que parece que tudo pesa mais. As preocupações com dinheiro, as incertezas sobre o futuro, as decepções que a vida traz e até aquela sensação silenciosa de estar tentando seguir em frente sem saber se as coisas realmente vão melhorar. O Salmo 118 fala diretamente para quem já se sentiu assim. Ele lembra que mesmo quando tudo parece fechado ao nosso redor, Deus continua abrindo caminhos que nossos olhos ainda não conseguem ver. Muitas vezes, a mudança começa primeiro dentro do coração, quando a pessoa decide confiar novamente, mesmo depois de tantas frustrações. E quando essa confiança renasce, algo poderoso começa a acontecer. A mente se acalma, a fé se fortalece e a esperança volta a respirar dentro da alma. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, mostre isso curtindo este vídeo agora. A sua curtida ajuda essa palavra a chegar a outras pessoas que também precisam ouvir uma mensagem de fé e renovação neste momento. Existe algo sobre o Salmo 118 que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber. À primeira vista, ele parece apenas mais um salmo entre tantos outros da Bíblia.
Mas quando alguém começa a lê-lo com atenção, todos os dias, algo diferente começa a acontecer. Não é apenas sobre repetir palavras, é sobre permitir que aquelas palavras entrem no coração e comecem a mudar a forma como você enxerga a própria vida. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas precisam aprender novamente. Porque a vida, com o tempo, tem uma forma silenciosa de cansar o coração. Decepções, perdas, frustrações e promessas que nunca se cumpriram podem fazer qualquer pessoa começar a acreditar que as coisas não vão mudar. Aos poucos, sem perceber, a esperança vai ficando mais fraca. A fé começa a parecer distante e a pessoa continua seguindo em frente, mas carregando dentro de si um peso que ninguém mais vê. É nesse ponto que o Salmo 118 começa a agir de uma forma profunda. Cada versículo é como um lembrete de que Deus continua presente mesmo quando a mente está cheia de dúvidas. Ele lembra que a misericórdia de Deus não depende do momento que estamos vivendo. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe um caminho sendo preparado que nossos olhos não conseguem enxergar naquele instante. E quando alguém decide ler essas palavras todos os dias, algo começa a ser reconstruído por dentro. A mente começa a lembrar que o medo não precisa ter a última palavra. O coração começa a perceber que a história ainda não terminou. E lentamente, quase imperceptivelmente, a esperança volta a acender.